Bate-papo. Elis, nós estamos recebendo aqui na bancada do Panorama a doutora Débora Bolsa de Vasconcelos, médica ginecologista, mastologista, colunista aqui da casa, do quadro Saúde da Mulher, nos sábados pela manhã, para falarmos de mamografia e essa novidade que é a mamografia digital. Doutora Débora, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia ouvintes, é sempre um prazer estar aqui conversando sobre assuntos relacionados à mulher. Doutora, dizia para Elis lá na abertura do programa e para nossa audiência de que a gente não pode deixar para falar só em outubro, né? Porque daí em outubro a gente faz aquele boom de conteúdo e depois durante o ano a gente acaba flexibilizando. E a doutora Débora sempre vai nos lembrando durante o ano da importância da gente falar o ano todo, né? A mamografia é uma pauta que a gente já fala, todo mundo já meio que já sabe o que é. Mas não tem uma opção só de mamografia, tem diferença entre as mamografias. Com certeza. Conta pra gente. A mamografia, existe 3 tipos de mamografia. A mamografia analógica, que hoje em dia vem entrando em desuso, né? Que é a técnica e a formação da imagem da mamografia. Então, a analógica. A segundo tipo é a digital e a digitalizada. Existe uma diferença entre a digital e a digitalizada. Digital é a tecnologia que toda a imagem já vem digital, né? A gente olha a imagem digital num monitor, né? No monitor, como a gente chama? É monitor, na verdade. É um monitor, no state que eles chamam, né? Ali já vem a imagem digital. E a gente pode pegar e também digitalizar a imagem. Como é isso? A mamografia é feita de forma analógica, mas a gente digitaliza a imagem, que fica também melhor. A imagem é importante, muito importante a imagem, né? Porque cada vez a gente consegue ver melhor. Na mamografia digital, a gente consegue ver melhor ainda a imagem. A gente consegue caracterizar uma coisa que é muito importante, que é calcificação, né? A calcificação é um início de um câncer que é o importante que a gente faz na mamografia, o diagnóstico precoce, né? Aquela coisa do diagnóstico precoce, do câncer de mama, é a calcificações, é avaliar calcificações. Então, a gente tenta, em outras técnicas, avaliar a mama, mas a mamografia ainda é um método importantíssimo para avaliar calcificações. A forma de fazer a mamografia continua sendo a mesma. Sim. O que muda, então, é a imagem. O entendimento, a imagem. A imagem. Então. A forma continua sendo a mesma, de apertar a mama, aquela coisa que as mulheres às vezes reclamam, né? Eu oriento sempre fazer longe das menstruações, né? Mulheres que menstruam. Mulheres que não menstruam, orientar. Tem pacientes que têm mais sensibilidade que outras. Ponto. Né? Então, orientar a técnica, a pessoa que vai fazer a mamografia, porque não é o médico, é uma técnica que faz a mamografia, orientar essa profissional. Olha, sempre tenho mais dor, cuida um pouco mais. Cada paciente tem um limiar de dor também. E dor crônica é uma coisa que cada um tem a sua, né, a sua sensação. Mas a técnica de apertar é igual. O que é diferente é a imagem. E muitas vezes tem que fazer menos incidências. Como é melhor vista e a gente consegue ver melhor no workstation, ali no monitor, a gente consegue fazer mais modificações da imagem e a gente consegue fazer menos incidências. Então, a mulher vai ter que fazer menos vezes, às vezes. Porque ela não tem que ser menos reconvocada. Isso também é importante. Porque daí tem menos irradiação, né? A radiação é um pouco menor. Porque também, por causa devido a essas coisas que não precisam fazer tanta incidências. Mas o número continua sendo o número anual. É normal. Sim, anual. Continua sendo anual. Continua sendo anual. Eu acho que isso pode ser com o futuro, com as tecnologias, isso pode até ser que a gente vai mudar. Mas ainda não. Ainda eu, como mastologista, não consigo mudar esse protocolo de fazer anualmente a partir dos 40 anos de idade. Ainda acho que com técnicas a gente vai começar a pensar nisso, porque é claro que a mamografia radia, tem radiação. Às vezes as pacientes perguntam, a mamografia causa câncer? Radiação é importante, mas também a gente tem muita irradiação em outros momentos da nossa vida, então a gente tem que manter ainda, por enquanto, a mamografia. Ano passado, ano de 2023, eu fiz
sem brincar, acho que eu fiz uns 4, 5 diagnósticos bem precoces devido à mamografia. Ai, Débora, é pouco? É pouco, mas salvei a vida dessas mulheres, né? Então, mulheres jovens, uma mulher jovem, eu fiz um diagnóstico de uma mulher jovem de 26 anos. Nossa. História familiar, e eu pedi mamografia. E ressonância não tinha nada, eco não tinha nada, e na mamografia veio um pequeno agrupamento de calcificação, mas muito sutil, e que era câncer. Então, assim, ainda acho que não fizeram nenhum método tão capaz, junto com a palpação. A palpação também vem crescendo. Agora, eu botei como praxe na minha consulta de mastologia, no meu consultório, fazer a palpação, explicar a palpação, porque a palpação também é importante. Eu venho vendo que as minhas pacientes vêm chegando no meu consultório pela palpação. A própria paciente fez. E às vezes acontece que fez uma mamografia, né? Fez a mamografia e depois, meio ano depois, palpou um nódulo. Ai, Débora, será que eu já não tinha? Provavelmente sim, não foi visto nos exames de imagem, né? Então, eu sempre oriento mamas densas. Então, se você vê no laudo, porque eu faço a mamografia do Hospital Bruno Born. Então, se você vê no laudo mamas heterogeneamente densas, mamas densas, são classificações de mamas que devem ser, e geralmente eu boto embaixo. Geralmente, eu tenho de costume, as minhas mamografias, quando laudadas, botar embaixo. Recomenda-se ecografia complementar devido à densidade dos corpos mamários. Então, essas pacientes, a gente não consegue ver tudo na mamografia. A gente consegue ver que não tem calcificação, a gente consegue ver algumas coisas. A gente até consegue achar que não tem nódulo. Achar. Mas 100% de certeza só depois de uma ecografia complementar. Aí a eco vem depois da mamografia. Isso. Sempre tem que ter ecografia junto. Outra coisa importante, que às vezes eu vou... marquei uma ecografia mamária lá no hospital. Uma clínica, onde que seja que a paciente marcou a ecografia mamária. A doutora pediu só uma ecografia mamária. Se a paciente tem acima de 40 anos, geralmente os serviços não fazem ecografia mamária sem a mamografia. Débora, por quê? Porque a mamografia, ela orienta o médico a fazer a ecografia mamária. Por exemplo, eu vou olhar mais aquele cantinho ali da mama que tem mais densa, que ali pode ser que tem um nódulo e tal. Ele dá um norte. É o norte. Não tem como fazer mamografia, ainda mais com mamas volumosas, mamas grandes. É um exame que depende da mamografia. Tem que ter uma mamografia para complementar. Então, por isso que é importante, às vezes as pacientes ficam brabas e ficam indignadas. Mas eu marquei, mas faz 2, 3 meses que eu marquei esse exame, agora não trouxe. Tem que trazer a mamografia. Não adianta ir ao hospital fazer a ecografia mamária sem o norte da mamografia. E a mamografia, se não há histórico familiar, é a partir dos 40. 40 anos de idade. Tendo histórico familiar, aí tem que fazer... Histórico familiar, a orientação dos guidelines é fazer 10 anos antes do familiar. Por exemplo, tem minha mãe com câncer de mama aos 40. Então, o ideal é começar a fazer exames de imagem a partir dos 30. Mas isso a gente está mudando muito, porque assim, história familiar é importante sim, mas a gente tem que pensar que tem que fazer pesquisa genética para a gente ficar irradiando essa mulher, né? Sim, porque senão ela vai, a partir dos 40, todos os anos fazer. Isso, daí é ruim, né? Ou fazer ressonância. Qual o guideline? Mutação genética. O guideline é mutação genética, é fazer uma vez por ano ressonância anual e uma vez por ano uma mamografia e eco mamária. Aí tu faz a cada meio ano exames de imagem. Vou dar um exemplo. No início do ano tu faz ressonância e na metade do ano faz mamo e eco. No início do ano ressonância e na metade do ano mamo e eco. Cada meio ano fazer exames de imagem. Então, assim, é importante fazer pesquisa genética no sangue dessa mulher, né? Dessa mulher, não. Da pessoa que teve câncer. Então, dessa mãe que teve câncer, aos 40 anos, por exemplo. É da mãe que faz. Da pessoa que teve câncer, na verdade. Da família. Da pessoa da família mais próxima a ti que teve câncer, né? E, às vezes, os familiares não querem fazer. Isso eles não querem se deparar com... Isso é difícil, às vezes, a gente conversar com o familiar que não é daqui a um pouco teu paciente.
e não quer fazer. E daí eu tenho famílias que vêm se cuidando como risco, mas, ao mesmo tempo, isso não é legal, porque tu fica fazendo radiação, né, nessa paciente. Então, o ideal é fazer pesquisa genética. E, doutora, como é que é feita essa pesquisa genética? No sangue, né? A gente avalia os 44 genes. Tem vários protocolos e tem vários painéis, né? Os melhores avaliam 44 genes, né? E avalia, se, por exemplo, a mãe teve câncer de mama, a irmã também teve câncer de mama, e a filha quer saber, né? Então, mulheres a partir dos 40, 45 anos para baixo, a gente pede quase para todo mundo. Algumas mulheres que têm câncer de mama, por exemplo, triplo negativo, que a imunistoquímica diz que é triplo negativo, HER2 positivo, a gente também faz de protocolo para todas, né? Mas assim, mulheres jovens, aí a gente faz a pesquisa no sangue daquela mulher que teve câncer de mama. Faz os 44 genes. Dando positivo algum deles, a gente faz nos familiares subsequentes. Aquele gene. Porque vai de modo muito simples, vai se saber se aquela filha, por exemplo, vai ter ou não o câncer? Isso. Não é que vai ter. A mutação genética é uma coisa bem interessante. É uma supressão. Então, se tu tem uma modificação naquela supressão, então tu não vai ter, porque a gente forma células tumorais todos os dias. Tu forma, eu formo, mas a gente tem genes que suprem isso. Células que matam esse câncer que a gente faz todo dia, né? As natural killers. E as pessoas que têm essa mutação genética, elas não têm essa supressão. Não conseguem eliminar. Por exemplo, mutação genética de BRCA1, 2. Elas não conseguem eliminar aquilo, entendeu? Então, claro, a gente tem que fazer cirurgias redutoras de risco, tem que fazer mais exames para diagnosticar mais precocemente. Mas o que a gente pode fazer para, além disso, agora nós entramos na nutrologia, que daí essa é a minha outra área, o que a gente pode fazer para suprir esse gene também, além do diagnóstico precoce e além das cirurgias redutoras de risco? É alimentação, suplementação. Isso faz com que a gente melhore a epigenética e faz com que silencie esse problema, né? Deixa eu explicar para vocês. A genética é como se fosse a luz dessa sala. A genética. A epigenética é a gente ligar ou não a luz dessa sala. Então, se a gente tem hábitos saudáveis, que a gente sempre fala, de caminhar, de alimentação, suplementação, sol, todos esses hábitos saudáveis, a gente faz com que não pronuncia a nossa genética. Então, não liga aquele risco. Aquele risco. Então, é isso que é tão importante, a alimentação saudável, tão importante. Atividade física. Atividade física. É isso aí. Então, é importante o diagnóstico precoce, né? Doutora Débora, a ouvinte está questionando o valor dos exames. Eu imagino que seja pesquisa genética, ressonância, pesquisa mamografia, genética, ecografia. Não tem um SUS ainda. A pesquisa genética tem pelo SUS, acho que tem, tá? Mas aí, geralmente, o paciente... geralmente no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, né, fazem pelo SUS. Mas eu não sei como é o trâmite de ir até lá. A demora. A pesquisa genética, antigamente, era muito cara. Cada vez vem barateando mais. Os painéis são de R$ 1.500 a R$ 2.000, tá? É ainda muito caro. Mas, eu sempre digo, isso é uma doença da família. Então, se uma família tem uma propensão de pesquisa genética positiva, vou dar um exemplo. Mãe com câncer de mama, irmã com câncer de mama, vó teve câncer de mama jovem. Isso sempre liga o alerta quando é jovem, né? 35, 40 anos é jovem. Então, mulher teve câncer de mama jovem, vó, mãe, irmã, uns 3, 4 familiares. É uma alteração da família. Então, a família tem que se reunir, juntar o dinheiro, fazer a pesquisa genética na mulher viva que teve câncer, né? E aí, subsequente,
esses painéis geralmente dão para 6 a 7 familiares, se a pesquisa genética dá positiva. Então, dividir o valor, né? Dividir o valor, porque é importante saber isso. Sim, saber... é uma informação que vai pautar ali teus porque assim, anos. Senão tu vai ficar fazendo irradiação. Também nessa mulher tá errado também isso, né? E quando a gente fala de mamografia, a própria novidade que é a mamografia digital, sim, tem aqui na rede particular e na rede pública também. Sim, é o mesmo mamógrafo, né, na rede pública e rede particular. Importante também, deixa eu ressaltar uma coisa que é importante também. A importância de qualquer exame de imagem é quem faz o exame. Tá? Então, todo lugar tem profissionais mais qualificados do que outros, né? Em todos os lugares. Então, para fazer a mamografia, existem 2 formas. Ou tu é radiologista, ou tu é mastologista, que se forma em mamografia. Então, eu, por exemplo, sou mastologista, e eu fiquei 1 ano na Serdil, Clínica Serdil, em Porto Alegre, fazendo uma, entre aspas, pós em exames da mulher. Exames, na verdade, só de mama. Eu fiquei fazendo mamografia, fiz mais de 3, 4 mil mamografias naquele ano, laudadas, supervisionadas. Eu fiz também ecografia, mais de 1000 ecografias mamárias sendo supervisionada. Então, eu fazia e o professor revisava. E mais de 300, 400 ressonâncias mamárias sendo supervisionadas e biópsias também. Então, fiquei com essa área aqui no Hospital Bruno Born de biópsias e mamografia. Ecografia mamária eu não faço atualmente por falta de tempo, né? Eu sempre brinco, eu faço as ecografias que estão com problema. Então, as pacientes que têm, minhas pacientes dos mastologistas, que precisa um olhar mais apurado, que tem algum problema, eu faço. E as biópsias do hospital também eu faço. E eu fiz o título. Então, a gente faz uma prova que é o título de mamografia pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. Então, esse título eu também tenho, como de mastologia também eu tenho. Então, é importante ser um profissional, além de titulado, um profissional que sabe ver mamografia, né? Então, aqui na região, são poucos que fazem isso e a gente consegue ver com muita facilidade a mamografia. Então, é importante ter um profissional capaz de ver essa mamografia, né? Doutora, acho que a gente acaba se concentrando tanto na tua vinda aqui, na oportunidade de te ter aqui conosco, em falar sobre o diagnóstico precoce e quando começar. Quando que a gente para de fazer mamografia, então? Nunca. Enquanto a mulher estiver viva. Pela OMS, agora botaram que, pelas regras do SUS, acho que é 79 anos. Começa com 50... Se eu não me engano, é 50 até 79 anos. Isso pela cobertura do sistema de saúde. Mas eu, como mastologista, oriento a partir dos 40 anos, porque o pico de incidência é entre 45 e 55. E cada vez mais jovens, né? Eu tô pegando no meu consultório. E 40 anos de idade até o fim da vida. Na verdade, até a expectativa da mulher ser de 10 anos de vida. Como a gente sabe isso? Não tem como a gente saber isso. Então, claro, pacientes que não têm condição, acamadas, a gente também não vai fazer a paciente sofrer para ir fazer o exame. Mas eu oriento fazer anualmente até o final da vida. Enquanto tiver condições de ir fazer. Isso aí. Doutora, você citou que no seu consultório tem vários casos de mulheres mais jovens. A que se deve o câncer de mama em mulheres mais jovens? Epigenética. A história familiar. É isso aí. Não, epigenética. Que é o risco ligado. 5 a 10%. 5 a 10% é genética. Então é pouco. É pouco. Claro, a pessoa que já tem genética... É que às vezes as pessoas que já têm genética ficam muito preocupadas, mas nem sabem se elas herdaram aquela genética. Vou dar exemplo. Um atestado. Não é atestado. A mãe ter tido. Por isso que eu sempre digo, você já tem uma nuvem, a pessoa que já tem uma história familiar importante na família, já tem uma nuvem na cabeça dela, que ela já tem aquela coisa, né? Então tu vai tirar ou não aquela nuvem. Porque tu já tem aquela nuvem na tua cabeça. Então vou dar um exemplo. A Débora. A Débora herdou a herança do Antônio e da Maria Helena.
com os meus pais. Por exemplo, a Maria Helena pode ser que tem muita história genética. O Antônio tem muita história genética. Mas nem sempre ela passou para Débora a história genética dela. Então, a chance é 50-50. Então, esse fator, esse aumento de casos em mulheres jovens não é o histórico familiar. Não é só o histórico familiar. É somado a isso os fatores de risco. Isso, 5-10% é histórico familiar. Mas, para mim, hoje em dia, é os fatores de risco. Ou seja, essa mulher tinha uma predisposição. Vamos ver se eu entendi, todo mundo entendeu. Pode ser sim ou não. Vamos supor que ela tinha e aí, sem saber, geralmente, não teve essa atividade geralmente, física. quando a gente, mulher jovem, tipo 35, 40 anos, e alguns subtipos de câncer, geralmente a gente faz a pesquisa genética. E muitas delas dá negativa. Tá, mas aí então tem relação só com o estilo de vida? Sim. Viu, Elias? Ficou alerta aí, ó, alimentação, porque a gente coloca tudo nessa culpa genética familiar, né? Sim. Né? A mulher jovem. E mesmo que a mulher tenha a genética, é que nem aquela coisa que eu falei, de desligar a luz. É a mesma coisa que a mulher tem a genética, ok? A mulher tem a genética. Então, o que tu vai fazer? Com essa informação a partir de agora. Além de fazer todas as cirurgias redutoras, além de fazer todo esse acompanhamento para diagnóstico precoce, que isso eu não largo mão também. Claro. Tu tem que melhorar isso aqui. A gente bota muito... As pacientes vêm no meu consultório e dizem assim, eu tenho o meu questionário tem a história familiar, que eu acho super importante, a história familiar. Mas aí eu faço a pergunta, a paciente está ela está com, digamos, um nódulo suspeito. E eu faço a pergunta assim, eu digo para ela assim, olha, tu tem história familiar? Não, eu não tô, olha que nem história familiar eu tenho. Elas falam assim, eu não posso ter nada, não tem história familiar. Mas, gente, não é bem assim. Não é só isso. É 5-10% a história familiar importante. É a causa de câncer. Então, o resto não é genético. É a epigenética que a gente fala tanto. Nem tô falando de suplementação, de bem-estar. Não é isso. Eu tô falando do básico, que é a alimentação, diminuir açúcar, diminuir carboidrato e fazer atividade física. Mas a Débora, ao longo desses anos todos, já me convenceu, né? Sobre o açúcar e o carboidrato. Estou convencida. E sobre a atividade física também. Que é importante a gente falar sobre isso, né? E a gente tirar algumas crenças que a gente tem. Que tanto eu acho que para os dois sentidos, né, Elias? Tanto entender que se eu tenho histórico familiar não significa que eu terei o câncer. E o contrário também se aplica, né? Eu não tenho caso na minha família, eu vou viver minha vida, vou meter o louco porque comigo não vai acontecer nada, né? Também, e nada de radical também, né? A gente pode comer um docinho. Obrigada, doutora. Mas assim, a gente tem que ter equilíbrio. Equilíbrio. E é prazeroso, né? Ter um equilíbrio é prazeroso. Outra coisa que eu vou te dar, eu acho que assim, aqui tem um público bem grande, eu vou dar uma dica. As pacientes, nós estamos falando de mamografia, a gente já vai para outra linha, né? As pacientes que estão fazendo quimioterapia. Tá? As pacientes que estão fazendo quimioterapia, elas devem cuidar da dieta. Rigorosamente, radicalmente. Eu vou dar um exemplo. Tu vai fazer lá a quimioterapia e depois da quimioterapia, mas eu mereço comer um doce, um bolo. Não, tu não merece, tu não pode comer o doce e o bolo naquele momento. Tem que ser radical. Porque, entre aspas, uma forma bem leiga que eu tô falando, o açúcar é uma comidinha pro câncer. Então, tu tá lá matando com o quimioterápico e tu tá comendo doce depois. Então, evitar carboidrato e açúcar nas mulheres que estão fazendo quimioterapia, tratamento para o câncer. Aquele tratamento mais agudo. Ali tem que ser evitado de forma radical. O ideal até é fazer um jejum, por umas horinhas de jejum, para fazer efeito bem o tratamento. Então, nada daquela história de vou ter um docinho para dar um conforto, um bem-estar. Negativo. Negativo. Tem que ser mais radical. O ideal até é ter uma equipe multidisciplinar, ter uma nutricionista. Lá em Porto Alegre, lá no Moinhos, onde eu fiz meu fellow lá, e todas as terças-feiras a gente tem a reunião clínica, é uma equipe multidisciplinar.
que a gente tem o nutricionista, o psicólogo. Então, assim, é muito importante diminuir doce, carboidrato na mulher que está fazendo quimioterapia. Doutora, mais uma vez, obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço. Eu faço a fala da Neuci Souza, que diz, eu tô amando, é isso, né? A gente gosta de trazer a doutora Débora porque ela explica de modo que a gente vai entender. Eu sempre brinco, se eu tô entendendo, a audiência também tá. Porque não é um assunto, né, Elis, que a gente domina, mas que precisa todo mundo minimamente entender para viver bem, viver saudável. Então, a gente agradece mais uma vez. Obrigado. Doutora Débora Bolsa, que todos os sábados pela manhã, depois das 10, no programa Papos de Mulher, assina a coluna Saúde da Mulher.